Muito boa noite, meus amigos. Espero que o final de semana de vocês tenha sido extremamente prazeroso. Espero que tenham conseguido descansar das atividades de vocês. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre musculação feminina. Vamos dar continuidade à musculação feminina, né? Deixa eu escrever aqui. Treino de posteriores. É isso. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o treino de posteriores, pessoal. Vamos descrever os detalhes do treinamento voltado para o físico feminino, mas falando sobre isquiotibial. Amigos, vamos falar. Grande mestre Jean-Claude, nutricionista. Boa noite, boa noite. Espero que vocês estejam realmente bem. Andrezinho personal. Muito bom, muito bom. Júlio Piccolo, Jean-Claude, meu querido. Nilson Cunha, show de bola. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Gi, como você está? Professor Carlos Marozzi, 100%. Boa noite, meu querido. Boa noite, Davis. Renaldo, boa noite. Olha só, amigos, quando se fala... Luciano Cury, como é que você está, meu guerreiro? Tudo bem? Muito bom, muito bom. Olha aqui. Falar sobre a estética do corpo feminino gera uma série de confrontos, porque as pessoas têm uma visão meio limitada, por assim dizer. Mas eu vou explicar, não digo no sentido pejorativo, tá? Acontece que é muito comum, quando se fala no treinamento feminino, o pessoal dá muita importância para o treino de glúteos. E assim, treino de glúteo, claro, é importante, deixa bonito assim, o conjunto do físico feminino, principalmente nas poses de lado, mas é exatamente nas poses de lado, e é de lado mesmo, viu? Porque quando você olha por trás, mas o bumbum tem que ser visto por trás, Haddad. Não. Isso é bumbum. O glúteo, quando visto por trás, só dá um impacto muito impressionante se tiver um volume muscular muito grande, entende? Então o que a gente recomenda para vocês é que vocês pensem sempre em termos de composição e harmonia do corpo. Vou explicar o que é isso. Nas poses de lado, você consegue perceber o vasto lateral, isso dá para perceber tranquilamente, inclusive a parte mais distal dele, quando vai chegando ali perto do joelho. Você consegue perceber também a volta do glúteo máximo, a porção mais distal, a inserção, o glúteo médio, que dá o aspecto do bumbum empinadinho. Mas tem uma coisa que compõe e dá um equilíbrio, uma harmonia muito grande para o visual no físico de lado, que é a cabeça longa do bíceps da coxa. É a parte dos isquiotibiais que aparece nas poses de lado. Bom, quando você pensa nos isquiotibiais, ali você tem 3 ventres musculares bem distintos. Você tem a cabeça longa do bíceps, como eu já falei, que é póstero-lateral. Você tem o semitendíneo e você tem o semimembranáceo. Semitendíneo, o próprio nome dele está falando, a metade do ventre para baixo é um tendão alongado. O semimembranáceo representa o volume maior do meio da coxa. E a porção lateral é o bíceps da coxa. Só para vocês entenderem, aí aos profissionais da área, pessoal que foi entusiasta, que vai ouvindo, que é legal vocês saberem isso também. Para os profissionais da área, lembrem-se, o bíceps ele é um músculo penado. Heitor Mamute, meu monstro amigão. O músculo bíceps da coxa ele é um músculo penado. Suas fibras, elas não seguem longitudinalmente como o bíceps do braço. São fibras que você tem o tendão e
as fibras musculares estão posicionadas como se fosse a barbinha de uma pena. São músculos que têm uma força tremenda, uma capacidade de levantar carga absurda. E é por isso, e exclusivamente por isso, e apenas por isso, que quando nós usamos cargas absurdas no treinamento de flexores, você observa que os pés dos alunos viram para fora. É porque o bíceps, que é o mais forte, passa a ser o predominante, e ele, por inserir na margem lateral, ele faz a rotação lateral da perna. Entende isso? Olha o Heitor montando marmitas e assistindo essa belíssima aula. Obrigado. Hi, teacher Mileva. Miss Mileva, how you doing? Coach Samurai, meu irmão, saudade de você. Olha só, gente. Certa feita eu estava dando aula. Eu já não sei mais em qual estado que eu estava. Mas acho que estava lá do lado do Amazonas, não lembro mais. E aí eu falei, vamos fazer uma prática. I'm fine, thank you. Vamos fazer uma prática de isquiotibiais. E fui fazendo um modelo de pirâmide. Aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga, aumenta a carga. E o pessoal posicionou que quanto mais carga tivesse, mais os pés iam fazer rotação medial. Eu falei assim, gente, o semitendíneo, ele é muito frágil, ele é um músculo fusiforme, as fibras são paralelas. Não tem força nenhuma ali, apesar de ter uma grande extensibilidade. É mais fácil você abrir as pernas do que alongar cruzado, que é o que puxaria a cabeça longa do bíceps. Todo mundo que treina sabe disso, gente. Que isso? E era interessante, porque da sala, todos os professores eram personal trainers. Me impacta muito quando eu vejo uma sala cheia de personal trainer. Não é que a pessoa não sabe cinesiologia, tá? Não saber cinesiologia, a pessoa não sabe o que acontece na prática. É isso que me impacta. Eu falo, meu Deus do céu, o cara vê isso todo santo dia e não colocou atenção nesse detalhe ainda. Então, concluindo essa linha de raciocínio, quando quisermos trabalhar mais fortemente a cabeça longa do bíceps da coxa, é importante que você saiba que, bom, primeiro, as cargas são um pouco mais desafiadoras. E os pés não estão em rotação lateral. Dade, você tem um artigo científico? A rotação lateral potencializa a ação do músculo, da cabeça longa do músculo bíceps femoral. Tá. Quem precisa disso? Agora é que vem a cereja do bolo. Você avalia sempre, amigos, você avalia a pessoa de frente, de lado e de costas. Sempre. Não é assim, olhar assim, cara, a perna daquela mulher. Não, isso aí. Esse é o homem que está falando, isso não nos interessa, tá? Nós quisermos fazer com que a pessoa evolua, temos que olhar friamente, tá? De frente. Proporção entre a linha de cintura, o quadril, os vastos laterais e a parte interna da coxa. A mulher não pode ser um alicate, aquele vasto lateral desse tamanho e os adutores fracos. A coxa tem que ter volume muscular. Mesmo se o vasto medial não for tão impactante, os internos de coxa precisam. É por isso que elas vão agachar e fazer leg press e leg 90. Leg 90. Já vou explicar isso. Tá? De lado, já expliquei, você vê o vasto lateral e a cabeça longa do bíceps e a parte mais distal do glúteo máximo. De costas, então. Você vê o glúteo máximo, você obviamente vê a fenda glútea, né? Porque é uma divisão de um bumbum de um lado para o outro, tá? Internamente na coxa agora. Quando você vê a coxa encostando uma na outra. Esse aqui é meus adutores. Tá certo. Só que aquilo ali que você vê, principalmente se a menina fizer o movimento do stiff, que é uma flexão de tronco, você posicionado atrás, tentando ver a gota do glúteo, você vai ver uma musculatura em formato de dente de coelho, dois ventres assim, que se encontram no meio da coxa, porção extensora do adutor magno. Porção extensora do adutor magno. Como é que eu consigo trabalhar isso?
Já te falei, é uma porção extensora. Todas as vezes que você faz leg 90, e todo mundo que treina comigo faz leg 90 pra caramba, você consegue trabalhar essa parte interna do lado posterior, da face posterior da coxa. De maneira tal que quando a mulher vira de costas, não tem aquele buraco no meio das coxas. Preenche, elas estão encostando uma na outra. Você fala, Haddad, mas e daí se a coxa encosta uma na outra? Para quem avalia esteticamente, amigos, você observar uma coxa encostando na outra, se tiver definição muscular, que não é gordinha, né, também, mas se tiver definição muscular e uma coxa estiver muito próxima a outra, encostando uma na outra, a impressão de volume muscular é muito grande. Tudo bem? Então, de lado é a cabeça longa do bíceps. Numa vista posterior, a porção extensora do adutor magno. Agora preste atenção. Se por acaso a sua aluna ou atleta, tá bom? Aluna ou atleta, porque isso se aplica ao físico feminino, se ela tiver o adutor magno muito forte, lembra que ele tem uma porção extensora do adutor magno. Lembrem-se que os isquiotibiais são também extensores do quadril. Logo, é uma condição que nos exercícios do tipo agachamento, afundos, búlgaro e companhia limitada, o adutor magno vai trabalhar muito forte e diminuir a ação do glúteo. Aí a pessoa sai da minha live e fala assim, o Haddad diz que se você fizer cadeira adutora, o glúteo diminui. Não, gênio. Estou te dizendo que dos adutores, pectina, adutor curto, adutor longo, adutor magno, desses, o adutor magno tem um ventre que é adutor e um ventre que é extensor da coxa e que trabalha em tudo quanto é exercício. E por uma questão de, primeiro, genética. Segundo, dominância. Você coordena isso melhor, ele pode começar a se desenvolver demais. E aí, em função disso, comprometer um pouco a ação do seu glúteo. Ué, Haddad, e aí, o que eu faço? A mulher vai ser versão hatch pro resto da vida? Não, querido. Esta pessoa vai ter um excelente desenvolvimento fazendo exercícios isolados, né? Caneleira, cabo, essas coisas. Para você não ficar dependendo de avaliações para lá e para cá, aplique tudo. Agachamentos, afundos, búlgaro, recuo, cabos, caneleiras, aplique tudo. E converse com a atleta. Ah, como é que foi quando você fez isso? Como é que foi quando você fez aquilo? Tem atletas que, ao serem questionadas, elas vão testemunhar assim, nossa, doeu demais a minha lombar. Certo, lombar estava fraca, mas e o glúteo? O glúteo eu não senti. Então não era a lombar que estava fraca. Usou demais a lombar para estabilizar aquela pelve. Nossa, eu sinto posterior de coxa demais e não sinto glúteo. O que ela fez no dia anterior? Por exemplo, só para vocês entenderem, tá? Talvez você, treinador, passou remada curvada para sua aluna no dia anterior. Várias séries. E aí no dia seguinte, ela tinha que fazer exercícios do tipo coice, numa polia. Claro que ela vai sentir o posterior de coxa de ontem ainda. Entende? Ou se você treinou coxas e descansou pouco, 1, 2 dias, e já entrou num exercício de glúteo, que é muito comum nas pessoas que ainda estão ganhando força ou que não estão comendo muita quantidade. Essas pessoas vão acabar fazendo perna na segunda, perna na sexta e na quarta-feira encaixa um glúteo, ou seja, glúteo todo dia. Nesse caso é muito comum os isquiotibiais sentirem um pouquinho nos exercícios de glúteo. Então vocês estão percebendo que existe uma íntima relação entre glúteo e isquiotibiais? Não é raro, mas não é raro mesmo você ver mulheres, né, atletas femininas com um glúteo lindíssimo e quando você olha o posterior de coxas, é reto. Falta.
me leva. Se eu faço remada curvada, não consigo fazer stiff. Bom dia, coice no dia seguinte. É isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Até porque você tem uma mania engraçada de treinar sempre assim. Você só aumenta peso de 500 em 500 quilos, né? Primeira série 500, a segunda 1 tonelada, a terceira 1.500 quilos. Quem não te conhece que te compra, viu, teacher? Júlio, até cadeira adutora eu faço para glúteo. Pensando que o glúteo máximo tem uma das ações de adução. Mas é ínfima, né? Mas sim, faz todo sentido pensando na saúde do quadril. Tá coberto de razão, tá? Tá coberto de razão. Mas depende muito da posição. Você precisaria estar com o quadril estendido para poder fazer, né, esse trabalho. Exatamente, teacher, exatamente. Agora vejam, eu posso então selecionar numa mesa flexora, ou na cadeira flexora, tá? Na mesa flexora, eu posso selecionar o que eu pretendo fazer. Porque, amigos, vem cá. Se o bíceps insere na porção lateral da perna e o semitendíneo e o semimembranar se inserem na parte medial, eu consigo selecionar o que eu quero. Se eu fizer a flexora com os pés em rotação lateral, eu potencializo a ação do bíceps. Vai hipertrofiar o bíceps? Ué, aí é tempo, né, gente? Aí é tempo. E se eu precisar o contrário? E se a menina realmente, porque ela tem um quadril mais largo, ok? Pelve, quadril mais largo, as coxas dela não se encontram. Cabe 4 dedos no meio das pernas dela, assim. Nesse caso, seria muito bom se ela fizesse stiff com os pés afastados. Seria muito bom se ela fizesse sumô. E seria muito bom se ela completasse o trabalho. Presta atenção nas colocações que o tio faz. Completasse o trabalho com flexora em rotação medial. Pausa. Pausa. Ao fazer flexora, tanto faz sentado quanto deitado. Ao fazer isso em rotação medial, a tensão, a linha de tensão, igual o professor Roger Enoca da biomecânica ensina, a linha de tração, insere bem na inserção do semitendíneo, sartório e grácil. Lembra esses 3 tendões? Eles formam a pata de ganso do seu joelho. Então é óbvio que a carga vai ser menor. Se o bíceps tem fibras penadas e consegue levantar uma carga absurda, o semitendíneo e o semimembranáceo não conseguem, e ainda assim a inserção deles é uma inserção de um deles, né, do semitendíneo, é uma inserção delicada que juntamente com o sartório e com o grácil forma a pata de ganso. Ali tem uma bursa anserina, a bursa da pata de ganso, dolorosa também. E aí a gente vê a pessoa, e isso é muito comum, a pessoa fazer a jegueira de falar assim, achei o que eu tenho que fazer para melhorar a parte interna da coxa, e vai lá e desce a paulada. Amigos, primeira semana 2 séries, segunda semana 3, 4 séries, terceira semana 3 séries com mais carga, quarta semana 4 séries mais leve, ondulando o treinamento, sobe peso, sobe repetição, sobe peso, sobe repetição, sobe peso, sobe repetição, gradativamente evoluindo até que os tecidos moles estejam adaptados ao que você quer fazer. Nossa, fiz um treino que pegou demais. E daí? E daí? O que você fez com isso? Nada. Ficou a semana inteira, ao invés de hipertrofiar, ficou gastando energia para combater a inflamação. Falei rápido, né? O mesmo gasto calórico que você vai ter para hipertrofiar, você também tem, se você treinar demais, você vai ter para se recuperar. Então o treino, ele é ajustado, não adianta você morrer de treinar. Quantas séries você fez do treino? Ah, fiz 100 séries, e daí? E daí? A geração da década de 90, nós treinávamos 30, 40 minutos. E posso falar para vocês uma coisa? Nós éramos maiores do que esses meninos de hoje.
Ah, sem dúvida. Uma série de preparo, uma série de ativação, 2 séries na paulada, próximo exercício. Hoje o pessoal fica ali fazendo uma maratona de séries, repetições, e a hora que você acha que morreu, a pessoa entra com um drop, aí vira de cabeça para baixo, e troca 6 por meia dúzia, saiu da flexora, vai fazer mais uma flexora do mesmo jeito, só que mudou a cor do aparelho. Gente, isso é fisiologia do exercício, para, tem isso não. Então vem cá. Ao analisar o físico, eu detecto que a parte interna da coxa, tudo bem? Veja bem, existe a parte interna proximal, a porção extensora do adutor magno. E existe a parte distal interna da coxa, que é o semitendíneo e o semimembranáceo. Qual dos dois eu estou analisando? Pô, Haddad, eu tenho um pouco de dificuldade para identificar quem é o semitendíneo e o semimembranáceo. Atlas. Depois, em você, viu os espertinhos de plantão aí, em você faz anatomia de palpação. Na esposa também pode. Titio tá vendo, hein? Então, em você faz anatomia de palpação. Tudo bem? E depois, vai lá na mesa flexora, quando a sua aluna estiver treinando. Treinando não, se aquecendo ainda, né? Cargas leves. Pede para fazer pé para dentro, pé para fora, para você poder fazer um estudo em vivo, para você aprender o que é que está acontecendo. E aí, a parte que eu considero fundamental de qualquer treinador, faça. Observe onde você sente a isquemia, onde que dói, onde que pega quando está fazendo. E observe o dia seguinte, que tanto que ficou dolorido, se o tendão ficou doendo, se a bursa anserina ficou dolorida. Observe essas variáveis, para que você tenha parâmetros. Gente, eu comecei a dar curso em 97, tá? E comecei a dar aula na pós em 2000. E eram aulas com muitas imagens, muitas ilustrações e tudo, e aí o pessoal começou a cobrar artigo. Eu falei assim, importante, o artigo é importante, vamos colocar artigos nas aulas. Hoje, as pessoas ficam lendo artigos, mas não é uma leitura crítica. Não é uma leitura crítica. Não faz tempo, isso é até recente, um grupo de estudiosos fez um artigo original. O artigo original é aquele que que introduz um assunto. E aí eles pegaram vértebras de porco, dissecadas, evidentemente, né? O segmento vertebral, vértebra, disco intervertebral, e começaram a aplicar tensão numa máquina, apertar, e ver que hora que o disco intervertebral rompeu. Ou seja, estragou, parecendo com uma hérnia de disco. Percebam, estava dissecado, enfim. A partir daí, alguns professores de universidade, alguns treinadores, seguindo a opinião desses professores de algumas universidades aqui do Brasil, tá? Lá fora ninguém faz uma bobagem de ler o artigo e levar ao pé da letra assim, não. Começaram a deduzir com base nesse estudo que você podia mexer a coluna fazendo leg 90, leg press, hack, porque naquele estudo eles encontraram um valor em newtons que danificava o disco intervertebral, que quando você converte para aquilo, dava mais ou menos meia tonelada, um pouco menos. Deixa eu te contar uma coisa. Porco anda de 4, você anda em pé. Porco vive 4 anos, você vive 90. Porco não tem tensão emocional, você tem. Você esquece de beber água, você não dorme, você faz corpo mole quando eu peço para você comer carboidrato, porque o seu carboidrato engorda, o meu não, mas o seu engorda. Você faz corpo mole na hora de comer proteína, você fala que não consegue mais comer peito de frango, mas adora uma bomba de chocolate de sobremesa. Você fica em pé a noite inteira de salto alto numa boate e reclama que o treino de perna deixou o seu joelho dolorido, não foi o salto alto a madrugada toda.
Você não é um porco. Apesar de vez em quando eu... Enfim. Dessa forma, amigos, pelo amor de Deus, o estudo tem uma validade comparativa super interessante. Mostra, guardadas as devidas proporções, a tolerância do material que constitui o anel fibroso, do material que constitui o núcleo pulposo, tudo bem, mas de forma alguma... Ah, porque a vértebra do porco é igual a do homem. Ah, faço ideia. Eu fiquei 10 anos dando aula em laboratório de anatomia. Ela ocupa a mesma área. Tá? Mas, gente, é até bobagem falar isso, mas vamos imaginar o seguinte. Todo mundo lembra do multifídio. Se você olha o multifídio de um bicho quadrúpede e o multifídio de um bicho bípede, é completamente diferente. O ilho-pessoas de um quadrúpede, vocês conhecem com o nome de filé mignon. É uma carne macia, tenra. O ilho-pessoas nosso é duro que nem um cabo de aço, porque a gente fica em pé e ele fica tenso. Ah, não, gente, para. Vai comparar porco comigo? Eu ronco também, eu como umas coisas, mas assim, puxa vida, não é assim que você faz leitura de artigo. Eu preciso que vocês estejam dentro da sala de musculação fazendo o exercício. Eu preciso que as mãos de vocês saibam o que é segurar uma barra para fazer o stiff que você está passando para sua aluna. Eu preciso que você coloque um cinto para fazer um agachamento antes de ficar mandando mensagem para mim no privado para saber se o cinto funciona ou não funciona. Vista o cinto, calce ele na cintura. E depois, mas Haddad, o que eu sinto não vale, a ciência prevalece. Cara, a última vez que uma pessoa falou isso pra mim, tadinho, era um homem lá do Nordeste que fez um doutorado na Unicamp. Nossa, ele pegou um artigo tão ridículo, falou, nossa, bom, vamos esquecer isso. Entendam, claro que vocês vão ler artigos pela atualização, entende? Pelo prazer de se manter informados, conhecerem coisas novas, mas amigos, não há outra forma de você de fato entender o exercício se não for pela via do exercício prático. Você entregaria a saúde da pessoa que você mais ama, mesmo que seja você mesmo? Eu me amo mais que tudo. Então vai lá, deita na mesa de cirurgia do médico que mais escreveu artigos científicos sobre cirurgia de tórax no mundo. E você fala para ele assim, mas o senhor operou quantas pessoas? Ele, não, pessoa, não operei, operei um porco. Mas... Gente, eu lembro de alguns... Tem uns doutores aqui no Brasil que a gente olha... Então é o seguinte, vocês entenderam, né? Vai pra sala de musculação, gente. Faz o exercício, experimenta um pouco. Olha o físico das pessoas. Faça critérios de comparação. Tenta não ser tendencioso com as pessoas. E entendam, as pessoas, elas são o que há de mais precioso nesse universo que a gente vive da academia. E elas são únicas. Só existe uma Mariazinha, uma Joaninha, uma Fatinha, só tem uma de cada. E você precisa treiná-las dentro da individualidade que lhes cabe. Então, se a menina tem dificuldade com o glúteo vai primeiro. Se a menina tem dificuldade com os isquiotibiais é que vão primeiro. E essa é a lógica, tá bom? Eu desejo para vocês uma semana espetacular, abençoada. Estejam atentos nos stories, estejam atentos nos posts. Dia 28 de setembro tem um curso impactante, único, sobre musculação feminina. Se você perder esse curso, filhão, vai dar não, hein? Porque é uma das últimas vezes que eu vou ministrar esse conteúdo, tá bom?
Um beijo para vocês, boa semana, fiquem com Deus e um par de dumbbells.